Salve, salve, jovens que estudam. Estou aqui agora para a gente falar um pouquinho e eu separei alguns tópicos, né? Para a gente falar da química do Enem, ver quais são os detalhes de alguns dos tópicos. Não vai dar para a gente abordar todos, obviamente, mas de alguns pontos que eu acho importante, alguns detalhes e algumas características das provas. O que a gente pode fazer para tentar responder as questões e observar detalhes e padrões de resolução, tá? Então eu separei algumas questões que a gente vai resolver juntos para tentar encontrar o que acontece ou tentar entender como que essa prova, né, ela é formatada e como a gente pode tentar errar menos aí na prova do Enem, tá? Então vem comigo aqui para a gente resolver alguns exercícios que eu separei de algumas provas mais novas, para a gente poder fazer juntos e entender quais são os detalhes relevantes dessa resolução. Primeira coisa, ó, você já vai vendo que questões do Enem sempre, não só na química, né, não é privilégio da química, as questões do Enem, elas possuem sempre muito texto. Uma característica dessa prova é que ela seja carregada de textos. Então não existem muitas questões que são diretas, tá? Então, a gente tem aqui a primeira questão falando de forças intermoleculares. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura. Como que o controle da temperatura influencia na fluidez? Gente, é simples. Se a temperatura é maior, as moléculas da camada lipídica da membrana celular, elas estão mais agitadas e, consequentemente, aumenta a fluidez. E se eu tiver uma temperatura menor, eu tenho uma menor fluidez. Por quê? Porque a molécula está menos agitada. Beleza, até aí, ok. Só que não depende só da temperatura. Depende da composição lipídica. Essa informação é importante, talvez ela seja a mais importante para a resolução do nosso exercício. Nesse último aspecto, o tamanho, tá? O tamanho do fosfolipídio e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Gente, vamos lá. Vem comigo aqui. Vamos destrinchar esse esqueminha. Todo fosfolipídio, tá? Ele possui uma cabeça polar, que a gente diz que é a parte hidrofílica. Certo? Que é a parte que tem afinidade pela água, porque é a parte polar, lembra que o semelhante dissolve o semelhante? E você tem também a cauda hidrocarbônica, né? Que é a parte hidrofóbica do negócio. Essa parte hidrofóbica é a parte apolar, a parte que só tem carbono e hidrogênio, a hidrocarbônica. Então, o fosfolipídio é constituído sempre disso aqui. E aí o seu fosfolipídio, tá? Ele pode ter insaturação ou não. A insaturação, tá? Ela gera, tá, diferenças de posição, como a gente via lá na isomeria geométrica, lembra do cis e do trans? E ela acaba deixando a cauda do hidrocarboneto, a cauda do fosfolipídio, que é a parte hidrocarbônica dele, tá? Mais afastada da outra. Então a insaturação, ela contribui para o afastamento dos fosfolipídios. Contribuindo para o afastamento, o que vai acontecer? Ela tende, se as moléculas vão ficar mais afastadas, elas vão interagir menos. Olha o que ele fala lá, ó. A magnitude das interações, certo? Se a magnitude das interações for menor, elas estão mais afastadas. A fluidez será maior, tá? Então, se as moléculas estão mais afastadas, elas estão interagindo menos e a membrana fica mais fluida.
Então, isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Que é o contrário do que a gente está falando aqui, mas a gente tem duas vias de mão contrária. Tá bom? Então, o que eu preciso entender é, se o meu fosfolipídio tiver em saturação, as cadeias tendem a ter maior afastamento e a fluidez da membrana aumenta. É isso que a gente tem que tirar de informação do enunciado. Então o enunciado está me dizendo, ele me colocou um esqueminha, ele me deu várias informações possíveis para poder julgar isso aqui, tá? Aí, assim, existem as bicamadas lipídicas. Como que as bicamadas lipídicas são formadas? Do jeito que você está vendo aqui, né? Você põe parte hidrofóbica com parte hidrofóbica e volta as partes polares para fora. Para fora não, né? Para dentro do meio celular ou para fora do meio celular. Então as duas partes hidrofóbicas vão interagir por dipolos induzidos, formar essa estrutura da bicamada, em que eu tenho 5 representadas aqui, né? E aí você vai ter bicamadas mais fluidas ou menos fluidas, como é o tema do enunciado, tá? Beleza. Aí você tem lá as cabeças polares voltadas para fora. Bom, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Ô, gente, você tem que pensar, como eu te falei, na dupla. Olha essa primeira aqui. Não tem nenhuma dupla, gente. O quanto de interação que não vai ter, ó, entre estes cadeias hidrocarbônicas, ó. Quantas ligações não vão ter aqui? Concorda comigo? Vai ter muita interação. Ligação, tô falando de força intermolecular. Vai ter muita interação entre as cadeias hidrocarbônicas. E quanto maior for essas interações, menos fluida. Então não pode ser A1 de jeito nenhum. Aí, ó, A2. A2 só tem fosfolipídio com dupla. Repara que todos na 2, ó, eles estão como? Com a duplazinha. Todos estão aqui. Essa aparentemente é a mais fluida de todas. Porque tem uma menor interação, há um maior afastamento entre as cadeias e a fluidez aumenta. Olha para 3. A 3 até tem alguns, ó, que tem dupla, mas tem alguns, como esse daqui, como esse daqui, como esse daqui, que não tem, ó. Então, esse não tem dupla, esse não tem dupla e esse não tem dupla. Então, ela é mais fluida que a 1, por exemplo, mas ela não é mais fluida que a 2. Tá? Porque esses que têm ausência de insaturação, eles tendem a interagir mais, como o enunciado me disse. O 5, o 4. O 4 é muito parecido com o 1. Repara que ninguém tem insaturação, então tem muita interação. E qual é a diferença do 4 para o 1? Tamanho da cadeia hidrocarbônica, né? Ó, no 4 ela é muito maior. Ora, quanto maior a cadeia hidrocarbônica, gente, mais interação tem, concorda? Essa aqui ainda é menos fluida do que a 1, porque a cadeia é maior, tem mais interação, e quanto mais interação, menos fluido, tá bom? A 5 é uma cadeia carbônica também maior, certo? Tem algumas duplas? Tem. Ó, alguns fosfolipídios com dupla? Tem. Mas, assim como na 3 a gente tem ali, ó, repara aqui. Sem dupla. Sem dupla. A cadeia já é maior, já tende a ter mais interação e ainda não tem tanta dupla. Então é realmente a 2 a de maior fluidez. É aquela que permite uma maior movimentação da membrana celular, que está na resposta da letra B. Então um exercício que é clássico do Enem. Te dá um texto, te dá informações, te dá um desenho. Você tem que saber correlacionar as informações do exercício com o que ele te deu. Ele te deu o mapa da mina aqui, tá? Então muita atenção na hora de você ler os enunciados, tá certo? Não é uma questão difícil. Não acredito que seja uma questão difícil, tá? Tem muita informação no enunciado que te permite responder, tá? Você vai ver que essa questão aqui, ela já é uma questão mais específica. Essa é uma questão que exige de você conhecimento, que não é um conhecimento que muito livro traz, que muito material traz, tá certo? Mas vamos ver essa daqui, ó. A utilização de corantes na indústria de alimentos
é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Então, possivelmente porque corantes artificiais tendem a ter substâncias que podem ser tóxicas, tende a ter substância que é aromática, enfim, né? Então você tem lá bichina, presente no urucum, licopeno, presente no tomate, é o que dá a cor vermelha do tomate, beta-caroteno, presente na cenoura, na laranja, no mamão, que é o que dá aquela cor laranjada, não é isso? Beleza. A propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos. Gente, aí como que eu vou relacionar? É o que eu disse, o conhecimento aqui é muito específico porque a gente normalmente, tá, não tem tempo de correlacionar a cor e alguns fenômenos físicos com a estrutura dos compostos orgânicos. Então vamos lá, quando eu estou falando de cor, vamos pensar na cor primeiro? Quando eu falo de cor, pensando em compostos inorgânicos, tá? Pensando nos inorgânicos, quando você pega um pouco de NaCl, você dissolve ele em água, você vai ver que ele é incolor. Correto? Então ele é incolor. Agora, se você pegar, por exemplo, o sulfato de cobre aquoso, isso aqui é um azulzinho. Bom, pensando na física, você sabe que tudo que tem cor é porque tem uma transição eletrônica que cai na região do visível, tá? Tem as absorções e tudo mais. Nos inorgânicos, como é que eu penso na cor? Quem determina a cor de uma solução, tá? Em geral é o cátion. Então, Na não tem cor porque o Na não faz transições na região do visível. Agora, quem quiser anotar aí, em geral, não são todos, não é uma regra. Em geral, sais ou substâncias de metais, sais principalmente, que tem metais de transição, geram soluções coloridas. Então o cobre gera, tá, uma solução colorida, por quê? Porque ele tem elétrons no seu subnível D. Esses elétrons do subnível D, eles fazem determinadas transições e essas transições caem na região do visível que te permite ter uma cor. Então o sulfato de cobre, ele é azulzinho. Sais de ferro são avermelhados ou castanhos, como é o caso que a gente tem no sangue, na hemoglobina, tá? Você tem sais de níquel com uma cor verde. Tudo metal de transição, porque os elétrons do subnível D, eles fazem, tá? Eles têm uma transição eletrônica ali que cai dentro da região do visível. Então, para a inorgânica, ok, pensa em metais de transição. Não são todos. Reitero, não são todos os metais de transição com todos os ânions que vão gerar soluções coloridas, tá? Agora, e também não são só os de transição, tá certo? Em geral, cuidado, não vá tomar isso como uma via de mão única, tá? Aí, em relação a compostos orgânicos, tá? Como é que eu vejo a cor? Como é que eu vou saber se esse composto aqui tem cor e por que ele tem... Na verdade, esses 3 aqui, eles têm cor. Por que eles têm cor? Gente, eu vou até usar as 3 moléculas para já aproveitar e a gente responder. O que você está vendo? Bom, vamos tentar observar padrões, que é o que você tem que tentar observar numa prova também. Você aparentemente, tá? Vamos imaginar que você não saiba. Eu não sei que propriedade química que confere cor a um composto orgânico. Mas vamos lá. Vamos ver se é uma função orgânica. A bichina, ela tem um ácido aqui. E aqui ela tem um éster. Ok. Aí, o resto dos dois é tudo hidrocarboneto.
licopeno e o beta-caroteno. Então, não pode ser a função, tá? Beleza. Aí, vamos pensar em outra coisa. O que elas mais têm? Tem ramificação, não tem? Tem ramificação. Ó, então essa ramificação aqui tem um carbono terciário, essa aqui tem um terciário, essa tem um terciário, tem um terciário. Aqui um terciário, terciário, terciário. Ó. Certo? Então, terciários. Ó, olha quantos carbonos terciários que vão deixar a sua cadeia. Um terciário aqui também. Terciário, terciário. Na verdade, ó, aquele ali não é terciário não, ele é quaternário, tá? Certo? Nossa, e esse aqui também não é terciário, esse aqui também é quaternário pelo mesmo motivo do anterior. Pensei no quaternário e escrevi terciário, tá? Aí você vai observar o seguinte, bom, terciário, tá, beleza. Quando você vê isso aqui, você vai falar assim, bom, o licopeno tem bastante carbono terciário, o beta-caroteno também tem. Agora, a bichina, ela, comparado com os outros, ela tem menos carbono terciário, concorda? Ela tem menos carbono terciário, ela tem 4, enquanto os outros têm muito mais que 4. Esse aqui tem carbono até quaternário. Pode ser a ramificação? Talvez surja uma dúvida. A função eu sei que não é. Então vamos chegar lá onde eu quero. Que outra coisa você vai observar aqui nesses três? Dupla. Ó, todos estão cheios de dupla, não estão? Isso todos possuem. Tá? A bichina não é tão ramificada, mas dupla ela tem de um monte. Tem inclusive dupla com oxigênio. Concorda? O licopeno também tem muita dupla. E esse aqui tem muita dupla também. O beta-caroteno tem muita dupla. E é isso que determina a cor de compostos orgânicos, tá? Presença de duplas. Porque as duplas são capazes de absorver radiação e fazer determinadas transições que caem na região do visível. Então, os corantes, em geral, têm muita dupla. Mas, além disso, não é qualquer dupla. São duplas que a gente chama de conjugadas. Tá? Então, duplas conjugadas. O que são duplas conjugadas? Vamos lá. Você pode ter duplas basicamente de 3 tipos, você lembra? A acumulada, quando as duas duplas estão no mesmo carbono. Eu posso ter duplas conjugadas. O que é dupla conjugada? Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, alternadinhas assim. Olha aqui o licopeno, quantas duplas conjugadas ele tem. Olha o beta-caroteno, quantas duplas conjugadas ele tem, inclusive dentro dos ciclos que ele possui na sua cadeia. Então, a dupla conjugada, ela tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, tá? Aí, você tem duplas isoladas. Quando você tem mais do que uma ligação simples entre duas duplas, tá bom? Aí você vai me dizer, então todo mundo que tem dupla conjugada é colorido? Não, benzeno tem dupla conjugada não é colorido. É mais ou menos a mesma coisa que eu te disse aqui em cima. Todo mundo que tem metal de transição é colorido? Não. Muitos das substâncias coloridas são as de metais de transição, mas não são todas. E nem todo composto orgânico com dupla conjugada ele é colorido. Agora, se eu tiver várias duplas conjugadas, eu passo a ter uma absorção de energia com transição que cai na região do visível. Então o benzeno ele tem 3 duplas conjugadas. Conta na bichina, no licopeno e no beta-caroteno quantas duplas conjugadas ele tem. Ele tem bastante dupla conjugada. Então é muito mais do que no benzeno, do que no naftaleno. Eu estou falando de moléculas muito maiores também, tá? Então, em geral, os corantes possuem duplas conjugadas, tá? Curiosamente, por exemplo, quando você pega um indicador ácido-base, lembra dos indicadores ácido-base? Um indicador ácido-base é uma substância que muda de cor, não é isso? Então ela muda de cor. Se ela muda de cor, então, esses indicadores, em geral, eles são substâncias orgânicas. Eles são ácidos ou bases cheios de cadeia conjugada. O que vai acontecendo? Conforme vai reagindo,
ele vai perdendo duplas conjugadas ou ganhando duplas conjugadas e a cor muda, tá? Conforme vai acontecendo a reação do indicador no meio, você vai alterando isso. Então, a gente tem duplas conjugadas como sendo o principal, tá, motivo de absorção de luz que cai, de absorção, de transições que caem na região do visível. Tá? Posso observar isso nos indicadores. Se tiver dúvida aí, ó, põe no Google estrutura da fenolftaleína e vê se ela não tem duplas conjugadas. Põe lá alaranjado de metila, azul de bromotimol, muitos deles têm bastante dupla conjugada, tá bom? Então isso é um conhecimento específico, porque a gente não consegue tratar disso no conteúdo regular de vocês, tá certo? Relacionar ou correlacionar fenômenos físicos com características das substâncias, tá? Então a propriedade aqui você tinha que tentar observar padrões, tá? É óbvio que às vezes você pode ter encontrado isso em algum livro, alguma leitura complementar, tá? Mas é difícil para o aluno saber essa informação, tá? É difícil que ele encontre, inclusive, ela em livros. Aqui você tinha que tentar observar padrões. Então, ó, meio que por exclusão. Cadeia conjugada é a resposta certa, né? Cadeia ramificada é o que a gente falou. Bom, todas são ramificadas, mas a bichina é muito menos ramificada do que as outras. Tá? Não faria muito sentido as três serem corantes. Tá certo? Pode me dizer, ah, mas a bichina é uma cadeia menor. Tudo bem, mas dava para eu ramificar ela mais vezes. Concorda? Átomos de carbono terciário. Até tem. O carbono terciário se relaciona com a ramificação, mas se eu estou excluindo a cadeia ramificada, os carbonos terciários para mim também não vão fazer tanto sentido, tá? Átomos com duplas configurações do tipo cis. Ô, gente, não tem dupla cis aqui, é tudo dupla trans. Ó, pega aí essa dupla aqui, por exemplo, maior ligante desse lado, maior ligante desse lado, em lados opostos da dupla. Aqui, maior ligante para baixo, maior ligante para cima. Pega as do beta-caroteno, maior ligante para baixo, maior ligante para cima. Elas não são duplas do tipo cis. Quando estão em lados opostos, é trans. Então não tem dupla cis aqui. Isso você já podia excluir. Átomos de carbono com hibridação sp3. Você até tem carbonos sp3. Ó, esse sp3, esse sp3, esse. Mas não há predomínio de carbono sp3. Pelo contrário, há predomínio de carbono sp2. Tá? Então não há predomínio. O sp2 é o carbono de dupla, lembra? Ó. Então não há predomínio de carbono sp3, há predomínio de carbono sp2. Então não podia ser isso aí. As duas últimas é fácil de você enxergar que não estão muito corretas, tá bom? Beleza. Terceiro exercício. Terceiro exercício a gente tem lá uma das técnicas de reciclagem química, tá? Do polímero PET. O PET, então, é o polietileno tereftalato. Gera o tereftalato de metila e etanodiol conforme o esquema da reação. Então ele te deu o PET. Você vai perceber que o PET é um polímero, né, que ele pertence à classe do poliéster. Certo? Por que ele é um poliéster? Por causa deste grupinho funcional que eu vou circular de vermelho aqui. Então é um poliéster, beleza? Essa estrutura que se repete N vezes é uma estrutura de um éster. Beleza. Aí, a gente sabe que éster é produzida por uma reação de esterificação, lembra? Como é que funciona a esterificação? Ácido mais ácido carboxílico, né? Vamos frisar bem aqui. Mais um álcool. Você tem o éster. Mais água. Ô, gente, a reação é reversível, né? Você tem a reação direta e a reação inversa. A reação direta é o que eu chamo de esterificação. E a reação inversa é a chamada hidrólise. Por que hidrólise, estopa? Hidro, água, lise, quebra. É a quebra do éster na presença de água. Certo? Então,
A reação inversa é a hidrólise, certo? Então, se eu pegar, tá, o éster e reagir ele com água, tá? Eu vou voltar a reação? Vou. Então, eu estou partindo de um éster. Se eu reagir ele com água em meio levemente acidificado, por exemplo, eu voltaria e formaria quem? O ácido e o álcool, tá? Porém, quando você vê aqui o que ele fez, ele não colocou a água. Então ele não fez a hidrólise, tá? Então o produto aromático representado no esquema da reação pertence à função, tá? Ele colocou um álcool, beleza? Esse álcool aqui vai fazer o quê? Ele vai hidrolisar o éster. Na verdade, ele até vai quebrar esse éster no seu grupo funcional. Só que ele vai formar o quê? Um éster que é diferente do inicial e vai formar um outro álcool. Ele só vai trocar, tá? Na verdade, ele vai quebrar a estrutura do polímero, obviamente, tá? Então, o que ele fez? Esse álcool entrou no lugar... Vamos lá, quando você olha para um éster, você tem que saber reconhecer a parte que veio do álcool e a parte que veio do ácido. A parte que veio do ácido sempre é a parte que tem a carbonila, que tem o C dupla O. E essa parte aqui é a parte que veio do álcool, beleza? O que ele fez? Ele trocou a parte do álcool, manteve a parte do ácido e trocou esse esqueletinho aqui do álcool pelo álcool, por outro álcool, colocando o que? Olha aqui, ó, OCH3, OCH3, tá? Então, ele não fez, na verdade, uma hidrólise. O que ele fez aí é uma reação que a gente chama de transterificação ou alcoólise, tá? Ele fez uma transterificação. Também chamada de alcoólise. Aí você vai me dizer, nossa, a alcoólise é parecido com hidrólise. É a quebra com álcool, não com água, tá? Esse produto que ele formou aqui, um deles é um álcool. O outro é um éster. Certo? O produto aromático, quem é o aromático? Esse, representado no esquema da reação, pertence à função, é éster, né? Então, é um éster, resposta que está na letra C. Beleza? Então, ele pegou um éster, tá? Ele vai reciclar o PET formando um outro éster, que aí ele utiliza para uma finalidade qualquer. E além disso, ele produz um álcool, tá? Então isso, tá? Uma reaçãozinha orgânica, tá? Mas mesmo assim, vamos lá. Se você não conhecesse nada sobre a reação, dava para saber que é um éster no produto ali, né? Você tinha que saber reconhecer um aromático, saber reconhecer quem ele está falando, beleza? Então aí, uma questão tranquila, essa eu acho que é uma questão tranquila. Não é tão específica, tá? Tem reconhecimento de função, ok? A parte da reação não é tão importante para o exercício, beleza? Então tá. 4. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande utilidade em diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada. Então, gente, o refino do petróleo ele envolve basicamente 4 operações. Então você tem lá a destilação fracionada, aí você pode ter o craqueamento térmico ou catalítico, você pode ter a isomerização e você pode ter a reforma. Então são 4. Destilação, craqueamento, isomerização e reforma. A destilação, que é o que ele está falando aqui, é o processo que separa as frações do petróleo, que separa essas frações do petróleo por diferença de ponto de ebulição. Certo? Aí você tem lá o craqueamento, quebra hidrocarbonetos maiores em menores para poder aumentar a fração gasolina. Aí você tem a isomerização, aumenta a quantidade de compostos ramificados. Você tem a reforma catalítica, que aumenta a quantidade de compostos aromáticos. Tá? Não, a gente vai discutir só
está a destilação fracionada. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo, em diferentes faixas de temperatura. Você tem lá, fração 1. O que a gente relaciona quando fala da destilação do petróleo? Você lembra? Como a destilação se separa por diferença de ponto de ebulição, qual é a relação que eu estabeleço entre o ponto de ebulição e o tamanho do hidrocarboneto, né? Eu posso ter hidrocarbonetos pequenininhos e eu posso ter hidrocarbonetos grandes. A relação que a gente estabelece é essa aqui, que nunca deve sair da sua cabeça. Quanto maior for a cadeia, certo? Maior tende a ser o ponto de ebulição. E quanto menor for a cadeia, menor tende a ser o ponto de ebulição. Então o que acontece? Você colocou o petróleo lá, né? Aí você vai aquecer o petróleo para poder separar por diferença de ponto de ebulição. Quando você aquecer, ocorre, como a gente diz, a vaporização parcial dos componentes. Mas vaporiza sempre mais de quem tem ponto de ebulição menor, certo? Aí ele vai na coluna de fracionamento, fazendo as vaporizações e condensações sucessivas. Toda vez que ele vaporizar, vai vaporizar mais de menor ponto de ebulição. Então lá no topo da coluna de fracionamento saem os componentes menores. E conforme você vem descendo, ó, então a primeira fração é obtida lá em cima. A segunda fração desceu um pouquinho. Aí, terceira, desceu um pouquinho. Quarta, desceu um pouquinho. Então o que acontece? Essa daqui é obtida no topo da coluna. Lá em cima. Repara que essa fração tem de 1 a 4 carbonos, tá? Ponto de ebulição até 20 graus Celsius, tá bom? Quais os principais componentes? Gás natural, GLP, tá? Dá para obter aquele GNV, que é o gás natural veicular, mas todos hidrocarbonetos de 1 a 4 carbonos. Aí, desce um pouquinho, de 30 a 180 graus Celsius, fração gasolina, 6 a 12 carbonos. Então repara o que está acontecendo. Você está descendo na coluna de fracionamento, tá? O tamanho da cadeia está aumentando e o ponto de ebulição está aumentando junto, ó. Tá vendo? Olha para a próxima, 170, 290 é o querosene, tá? Muitos desses querosenes são usados como combustíveis de aviação, tem um chamado querosene de aviação. E repara, ó, 11 a 16. Aqui, 260, 350, 14 a 18. A questão aqui é, em sendo hidrocarbonetos todos, você consegue enxergar que são todos apolares? Se são todos apolares, todos vão fazer o quê? De polo induzido. Então, todos têm o mesmo tipo de interação. Como é que eu justifico, então, o tamanho da cadeia afetar o ponto de ebulição desse jeito? Está relacionado com a massa, gente. Pensa uma coisa, um hidrocarboneto grande, ele tem muito átomo, não é isso? Pega esse hidrocarboneto aqui, da fração 4 do óleo diesel, ele tem de 14 a 18 carbonos. Só de carbonos mais hidrogênio, então é uma cadeia muito grande. Quando sua cadeia é muito grande e ela passa a ter muitos átomos, tem muito próton e elétron. E quando tem muito próton e elétron, tem mais facilidade de induzir dipolos. E quando a cadeia é menorzinha, tem menos átomos, tem menos prótons e elétrons, menos possibilidade de induzir dipolo, porque o dipolo induzido ele é gerado como? Pela movimentação dos elétrons, não é? Quanto mais elétrons eu tenho, maior a possibilidade de induzir dipolos. Então, o que justifica essa diferença nos pontos de ebulição com o tamanho da cadeia é o seguinte: se o seu hidrocarboneto ele é grande, tem muito dipolo induzido, porque tem muito próton e elétron. Se o seu hidrocarboneto ele é pequeno, tem pouco dipolo induzido, porque tem menos próton e elétron, e a possibilidade de eu induzir dipolos diminui, tá? Quando a gente está lá em inorgânica, a gente fala que isso aqui é uma relação com a massa. Quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. Quanto menor a massa, menor o ponto de ebulição. Você também pode estabelecer essa relação, tá? Então, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? A temperatura da fração 4 é maior do que a das outras. Porque as interações intermoleculares aqui são mais fortes, mais intensas. Suas densidades são maiores? Não.
número de ramificações é maior? Pelo contrário, o número de ramificações, gente, imagina que você tem uma ramificação. A ramificação ela tende a afastar os hidrocarbonetos, tá? Então ela tende a diminuir o ponto de ebulição e não aumentar. Solubilidade no petróleo maior, a solubilidade ela não vai mudar para nenhum deles, porque é todo mundo semelhante, né? Semelhante dissolve semelhante, é todo mundo apolar. As forças intermoleculares são mais intensas? Sim, é isso. As forças intermoleculares são mais intensas. Então, não é uma questão difícil, tá? Mas você precisa de ter um conhecimento, tá, da relação entre ponto de ebulição e tamanho de molécula. Não tem conhecimento específico, tá? Não tem muito conhecimento. Tem texto, como eu falei, tem texto. Tá? Você precisa conhecer uma destilação fracionada, tá certo? O básico você vai precisar saber, você não deve esquecer dessas informações, certo? A questão 5 é uma questão de modelo atômico. Costuma aparecer, viu? Costuma aparecer modelos atômicos. E essa aqui é do modelo de Dalton, que é sempre uma questão tranquila. Questão de modelos atômicos, gente, é sempre uma questão tranquila. Então olha como as questões elas são tranquilas às vezes. Essas que vocês não podem errar, né? Então, em 1808, Dalton publicou em seu famoso livro, o intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Então, texto de novo. Mais uma coisa. Então, as questões com muito texto, você não pode deixar, por exemplo, o cansaço te fazer perder informações e perder questões fáceis como essa daqui. Então, os postulados. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Os átomos de um elemento combinam-se com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar os compostos. Após o modelo atômico de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização. Ele está querendo te dizer o seguinte, que outros modelos, tá, melhoraram a teoria atômica. Tá? Eles evoluíram a teoria atômica, falando inclusive da sua natureza elétrica, da composição do átomo, da quantização de energia, tá, do modelo atômico. Bom, com base no modelo atômico atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Tá? Beleza. Qual destes 5 postulados que você pode considerar correto? Você tem que tentar encontrar, de acordo com o que você conhece de átomo hoje, de toda a teoria, tá? O que é considerado correto? A matéria é constituída de átomos? Sim. Mas os átomos são indivisíveis? Não, não são indivisíveis. Eles são divisíveis, tá certo? Então a gente tem partículas subatômicas, você tem prótons, tem elétron. Então se você tem partículas menores do que o átomo, ele não pode ser indivisível, ele é divisível. Isso cai no modelo de Thomson, lembra? Que ele descobre os elétrons, o segundo modelo que a gente vê, né? Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa. Pera, a identidade atômica é a massa? Não, é o número de prótons, o número atômico. Então já está errada a segunda também. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Ok, em particular, seus átomos têm diferentes... Ele trata de novo como se a identidade dos átomos fosse a massa. Eu posso ter elementos diferentes com a mesma massa. Você lembra dos isóbaros? Lembra deles? Então, esse terceiro postulado está errado, porque ele considera a identidade atômica como sendo a massa. Mas, diante disso, você não teria isóbaros, e a gente sabe que os isóbaros existem, né? Então, os átomos são indestrutíveis, isso é certo, a matéria não é destruída, ela é transformada, e nas reações químicas mantém suas identidades. Mantém suas identidades, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que os elementos continuam sendo quem eles são. Mas aí eu te chamo a atenção para as reações nucleares. Lembra da radioatividade? Quando você tem um decaimento alfa, por exemplo, 4, 2, ou você tem um decaimento beta, 0, menos 1, você não vai manter a identidade do átomo, concorda? Você vai ter uma transmutação nuclear, não é isso? Vai mudar. Então, os átomos são indestrutíveis, eles até são, tá? Mas eles não mantêm suas identidades necessariamente. Tá? Eu posso ter processos de transmutação que mudam a identidade do átomo, que mudam de elemento. Não está errado também.
Átomos de um elemento, átomos de elementos combinam-se com átomos de outros elementos em proporções com números inteiros pequenos? Sim. Olha a água, por exemplo. Combinação entre átomos de hidrogênio e oxigênio numa proporção 2:1. Olha para o ácido sulfúrico. Combinação de 3 elementos com proporção 2:1:4. Tá? Em proporções em inteiros pequenos. Não é isso que acontece? Isso aqui é correto. Esse é o único postulado que, dada a teoria atômica atual, dado o que a gente conhece hoje em dia, é o correto. Então a resposta correta é a letra E. Tá certo? Então, ó, que questão. Assim, é óbvio que ela exige uma questão de modelos atômicos, mas ela exige que você conheça outras coisas. Você conheça a parte da radioatividade aqui, por exemplo, saber a identidade atômica, saber dos isóbaros aqui. Então, assim, é uma questão abrangente sobre modelos atômicos, tá certo? Mas não é uma questão tecnicamente difícil. Tem texto, tem que ter atenção para ler o texto, como eu venho falando para vocês, tá? Sexto e último exercício, mais um de modelinho atômico, ó. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama no bico de Bunsen. Isso aqui é o que a gente chama de teste de chama. Você pega um pouquinho da substância e coloca num bico de Bunsen, e aí tem mudança de cor, ó. Você tem luz emitida, tá? Então, cada substância vai ter uma cor, uma luz emitida no bico de Bunsen. Gente, qual é o modelo que fala de fenômenos luminosos? Não é o modelo de Bohr? Você lembra no modelo de Bohr que você tinha lá o átomo? Ó? Então, você tinha aqui o núcleo, primeira camada, segunda camada, terceira camada. Ficando meio feio, mas vai dar pra gente entender. Ó. O que acontece aqui, gente? Você tem a energia variando, não é? Como é que a energia varia? De dentro para fora. Como é que Bohr explicava os fenômenos luminosos? Você lembra? Ele dizia o seguinte: se você tivesse um elétron numa camada mais interna, ele podia saltar para uma camada mais externa desde que ele fizesse o quê? Absorvesse energia. Aí você teria um estado excitado. Ele chama isso aqui de salto quântico, tá? Aí o elétron fica aqui. Só que esse elétron, nesse estado excitado, tá? Ele tende a voltar para o nível ou para a camada em que ele estava, tá? Quando ele voltar, ele libera energia sob a forma de luz, tá? Então, o modelo de Bohr é que explicava esses fenômenos luminosos, né? Ele dizia que os elétrons não estão girando de qualquer jeito na eletrosfera, que eles estão girando em órbitas ou camadas de energia bem definida. A energia de cada camada está relacionada ao raio da órbita, como a gente falou. Raio menor, energia menor. Raio maior, energia maior. Tá? É todos os postulados do modelo de Bohr, mas esse teste de chama é explicado com esse chamado salto quântico. Que é essa mudança dos elétrons aí, né? Ele usa a teoria quântica de Planck para explicar seu modelo, enfim. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética de luz ao ocorrer Quando que ele emite luz? Quando está vindo de um nível mais externo para um mais interno. Mudança de fase só? Não. Transição de estado físico não libera luz. Combustão de cátions metálicos provocado por moléculas? Não. Transição eletrônica. Diminuição da energia cinética dos elétrons Não, a energia dentro de uma mesma órbita, ela é constante, ela não varia, então não tem diminuição na órbita, tá? Eu chamo de órbitas ou camadas, lembra? Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno. Opa, essa sim, né?
Essa tá ok. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia. Estado fundamental é o estado de menor energia. Então ele está falando deste sentido, quando você promove um elétron para frente. Quando você promove, não libera luz, você absorve, você libera quando volta, tá? Então uma questão tranquila, mais uma questão de modelo atômico que é tranquila, desde que você tenha claro na sua cabeça a ideia sobre o átomo e os conceitos de átomo, tá? Bem claros, beleza? Ô, gente, o que eu tinha de dica para vocês aqui é isso, tá? Então, a gente deseja uma boa prova para vocês e que possa dar tudo certo e voltamos com outras dicas posteriormente. Belezinha? Até mais, um abraço para todos. Tchau, tchau.